Oi gente, tudo bem? Chegou aquele momento, aquele dia onde eu conto pra vocês quais foram as minhas leituras do mês que se passou. Pra vocês que ficam dizendo que eu tenho um vira-tempo porque só assim eu consigo ler todos os livros que eu leio durante um mês, eu tenho um recado um pouco decepcionante. Nesse mês o meu vira-tempo ficou fora de combate pelo visto porque eu não consegui ler quase nada. Eu li só 3 livros, eu vou mostrar pra vocês quais são, mas pelo menos tem um lado bom que esse vídeo provavelmente não vai ficar tão comprido. Se bem que me conhecendo, eu ainda posso dizer que isso não é 100% garantido, porque... Ô menina pra gostar de falar. Eu comecei o mês lendo Feios, que é uma série que eu já queria ler há bastante tempo, mas sabe aqueles livros assim que você tem na sua lista de leitura, mas acaba empurrando ele pra frente? Isso que sempre acontecia com Feios. Feios, pra quem não conhece, é o primeiro livro de uma série de 4 livros, e a série também leva esse nome, Feios, então esse é o primeiro, depois vem o Perfeitos, depois os Especiais e depois Extras. Não sei se eu estou sendo um pouco ousada nessa minha afirmação, mas talvez Feios tenha sido responsável pelo meu baixo rendimento de leituras esse mês. Eu já vou explicar por quê. Ele tem 415 páginas, mas não foi esse o motivo pelo qual eu demorei pra ler esse livro. Eu gostei muito da história, mas infelizmente ela é contada de uma forma assim, muito detalhada, muito pausada, e durante a história inteira acontece esse esquema. Só que chega lá no final, quando as coisas precisam se desenvolver, elas começam a ficar muito corridas. Então eu senti como se as coisas tivessem sido um ritmo um pouco confuso, sabe? Você vai tudo muito lento, e do nada você começa a correr, e aí você acaba correndo demais e o final fica meio que perdido no meio dessa confusão. Mas essa é a minha única reclamação com relação a esse livro, porque eu gostei muito da história, gostei muito do cenário, gostei muito dos personagens, então é um livro com um conteúdo muito interessante, fora a narrativa, né, que eu achei um pouco cansativo. Em Feios, a nossa personagem principal se chama Telly, e ela é uma adolescente comum, de 15 anos, e que não vê a hora de chegar o seu aniversário de 16 anos. Ela mora num lugar chamado Vila Feia, e lá todo mundo é feio. Mas quando eles completam 16 anos, eles passam por uma cirurgia completa que muda tudo. Muda a estrutura óssea, muda os olhos, muda os cabelos, muda até a pele. Eles realmente mudam a pele inteira, muda a pessoa inteirinha, e ela deixa de ser feia para se tornar perfeita. Vocês já podem imaginar como tudo isso soa cruel e como a história vem toda carregada com muitas críticas que fazem a gente pensar bastante sobre várias coisas importantes. A personagem principal, como todos os seus amigos, todo mundo que ela conhece, sempre sonhou em chegar logo nos seus 16 anos para conseguir completar essa cirurgia e poder ir morar lá em Nova Perfeição, onde todo mundo é perfeito e todo mundo vive uma vida perfeita, cheia de festas e poucas obrigações e tudo mais. Mas em determinado momento ela conhece a Shai, que tem um pensamento totalmente diferente do dela. Ao contrário da Telly, ela não quer se transformar, ela quer fugir daquilo tudo e viver num lugar que ela chama de fumaça, onde tem algumas outras pessoas vivendo escondidas e com uma cultura, com um tipo de vida totalmente diferente daquilo que ela está acostumada. E ela é cheia de suspense e aventura, então é uma história bem legal para acompanhar. Esse mês eu também li O Amor nos Tempos de Likes, que era um livro que eu já estava querendo ler bastante também. E pra quem não sabe, ele foi escrito por 4 youtubers, no caso a Pan Gonçalves, a Bel Rodrigues e o Pedro e o Hugo do canal Pedruco. O Hugo Francione e Pedro Pereira, né, pra não dizer que eu não falei sobre o nome deles, e foram eles que escreveram esse livro, e aqui a gente vê 3 histórias independentes. O Amor nos Tempos de Likes é um livro bem interessante porque ele traz temas bem atuais, e todas as 3 histórias estão relacionadas com a internet. E mesmo sendo histórias diferentes, histórias independentes, elas acabam se conectando entre si, e isso é uma coisa que eu sempre gosto de ver em livros nesse estilo, porque eu acho que dá uma coisinha a mais. A primeira história que a gente vê em Amor nos Tempos de Likes é a história da Pan Gonçalves, e ela se chama Próximo Destino, Amor. A primeira história vai falar sobre a Liz, que é a personagem principal, e ela é uma youtuber super famosa no Brasil, tem vários fãs para todos os lados, mas ela acaba mostrando um lado que muitas vezes as pessoas não percebem, que as pessoas não querem enxergar na realidade. Então ela fala bastante sobre todas essas cobranças, sobre o sobrepeso que muitas vezes essas pessoas têm que enfrentar. Então enquanto a história vai se desenrolando, a gente vai vendo as outras tramas paralelas acontecendo, porque realmente não tem só esse foco, né? Tem ali o romance, tem umas outras coisas também. E durante isso tudo a gente tem também as reflexões da Liz, que são uns pontos bem interessantes pra gente pensar também. A segunda história foi escrita pela Bel Rodrigues, ela se chama Recomeços. Dessa vez a personagem principal não é uma youtuber, mas ela é uma adolescente que acompanha alguns canais no YouTube. Dessa vez a personagem principal é a Madu, e ela veio de um relacionamento assim bem complicado, então eu sei que muita gente
vai ver algumas coisas de si próprio naquela personagem, e é legal porque ela traz vários pensamentos a respeito disso, sobre relacionamentos abusivos, sobre amor próprio, sobre várias coisas relacionadas a isso. Eu não sei se isso interessa a vocês ou não, mas embora eu tenha gostado bastante das 3 histórias, a da Bel foi a minha favorita. A terceira história é a do Pedro e a do Hugo, e ela se chama 337 quilômetros, e ela vai falar sobre um relacionamento à distância. O Júlio e o Ramon se conheceram meio que por acaso na internet, e daí eles começam a conversar bastante, vão encontrando várias coisas em comum, mas como eles moram bem longe um do outro, essa relação deles tem que ficar contida na internet por enquanto. Quando esse relacionamento vai se desenvolvendo na internet, a gente pode acompanhar a vida do Júlio e a vida do Ramon, que são bem diferentes, embora eles tenham bastante em comum como pessoa, as suas vidas acabam sendo bem diferentes, têm rumos bem diferentes. Esse é um livro bem rapidinho de ler, embora ele tenha 3 histórias, todas elas são bem fáceis e bem descomplicadas, sabe? Então dá pra você ler assim, super de boa, sem se preocupar muito com nada. É um daqueles livros que traz questões pra pensar, mas que não se sobrecarrega de forma alguma. E a nossa última leitura foi Garoto Online em Turnê. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o Garoto Online, inclusive eu já falei sobre ele aqui no canal várias e várias vezes. E agora eu li a continuação, que é o volume 2, esse aqui que está nas minhas mãos. Se você não conhece a história do primeiro volume de Garoto Online, eu recomendo que você assista alguns outros vídeos aqui do canal onde eu falo sobre ele, mas eu não vou me prolongar aqui pra também não dar nenhum spoiler e tudo mais. Mas agora, nesse segundo livro, Garoto Online em Turnê, a gente vê a Penny, adivinhem, em turnê. Então ela tá viajando por vários lugares do mundo e aí vai acontecendo várias coisas com ela. Aquelas crises de pânico ainda estão presentes, então ela tem que lidar bastante com isso. E além disso, ela tem uma ameaça misteriosa por trás disso tudo, que ela não sabe quem é, mas que tá enviando algumas mensagens um pouco perturbadoras pra ela. Esse livro é bem mais focado na questão de se encontrar, de saber quem você é, de saber o que você quer e de saber que você pode ser suficiente sozinho, você mesmo pode se bastar. Esse também é um livro rapidinho de ler e é um livro também que eu gostei bastante, embora eu ainda tenha preferido o volume 1, que eu achei muito melhor do que esse, mas esse também é bem legal. Então, gente, essas foram as minhas apenas 3 leituras do mês. Eu espero muito que nesse próximo mês eu consiga ler mais e que eu leia coisas bem boas também, porque é assim que é bom, né? Me fala também a sua opinião, se você já leu algum desses livros, e se você quiser me indicar algum livro muito legal, você também pode falar aqui nos comentários.